Oi, gente. A apuração de Daniela Lima mostra, nessa reportagem que eu vou mostrar para vocês, a palhaçada que é o Congresso da Mamata. Numa questão tão importante quanto a questão do imposto de renda, para se trazer um pouco de justiça tributária a um país tão desigual e tão injusto quanto o Brasil, acaba sendo alvo de uma picuinha regional. É um negócio inacreditável. É inacreditável. É importante compartilhar esse vídeo, não só pela notícia e apuração da Daniela Lima, que é excelente, mas pela nossa análise que vai vir na sequência, porque é uma questão que demonstra como esse Congresso está permeado por disputas de ego e que se ignora completamente a necessidade pública e a necessidade da população. Isso daqui exemplifica essa questão. Vamos ver e eu vou tecer comentários. Vamos lá. Lembrando sempre que em React a gente é obrigado pelas regras do YouTube a realizar interrupções. Não é? Tem gente que pede para não interromper. Se eu não interromper, a gente perde o vídeo. Mas vamos seguir. Vamos falar agora sobre imposto de renda. Dani, você tem apuração, eu sei, porque o texto do Renan passou, né, lá no Senado, houve um recado todo aí para a Câmara, mas um aliado do Lira te contou que o texto do Renan vai para gaveta, cheio de azeite de Murici. Esse azeite é lá de Alagoas, é? Murici é um município de Alagoas que tem uma fauna e uma flora super diversificada e tem muitas palmeiras, né? Então, vem com todo esse simbolismo ali local, digamos. Essa é uma guerra. O Renan Calheiros e o Arthur Lira é aquela, né? Momento em que você, assinante, vai pegar aqui a fofoca quente da política, que nem é tão quente assim. As paredes do Congresso Nacional sabem que Renan Calheiros e Arthur Lira são adversários políticos, para não dizer inimigos. Eles estavam vivendo um clima de armistício, porque numa costura que envolveu 3 poderes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou a tia do prefeito de Maceió, é isso mesmo, ministra do Superior Tribunal de Justiça. Ai. Armistício é uma paz temporária. Então eles estavam numa paz temporária por causa dessa articulação aí que foi necessário fazer esse tipo de coisa. Mas enfim... Ai, vamos seguir. O negócio vai ficar pior. Você acha que tá ruim agora, vai ficar pior depois. Para quê? Para garantir que o prefeito de Maceió, JHC, João Henrique Campos, eu acho, meu Deus, JHC, não seja candidato ao governo. Para que o governo possa... Caldas, obrigada, João Henrique Caldas. Isso. Para que houvesse a possibilidade de garantir uma vaga para Lira disputar o Senado e Renan também. Foi um acordo que envolveu Lula, Congresso e Judiciário via a nomeação no STJ. Então eles estavam vivendo uma espécie de armistício que o Renan decidiu encerrar, expondo a leseira da Câmara, que está há 7 meses com o projeto do imposto de renda para debater, para votar, e não vota. Então o que ele faz? Aprova a jato em caráter terminativo, ou seja, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou com unanimidade, vai direto, não precisa nem passar para o plenário, vai direto para a Câmara. Regimentalmente, o Lira teria de apensar, ou seja, somar o projeto votado pelo Senado, que é idêntico ao dele, ainda traz um presente a mais, que é um refis, ou seja, um programa de refinanciamento de dívida para quem ganha até R$ 7.300 e está em dívida com a Fazenda. Então ainda cria essa benesse adicional. De resto, ele incorporou ali as coisas, os principais pontos do projeto do Lira. Regimentalmente, o Lira deveria o quê? Pegar na Câmara e apensar, juntar as duas coisas para colocar em votação. Só que aí mandou avisar, né, via aliados, que sabe o que ele vai fazer? Vai guardar esse projeto do Renan numa gaveta bem grande, bem lustrosa, uma gaveta cheia de azeite de Murici. É inacreditável. Que numa questão séria, importante, como trazer isenção tributária para o imposto de renda para quem ganha até 5 mil e diminuir o imposto de quem ganha até 7 mil reais por mês e tributar mais quem ganha mais de 50 mil reais para trazer um pouquinho de justiça tributária, sendo que quem vai ser um pouco mais tributado, quem ganha 50 mil reais, é para pagar um mínimo de 10%. O que é pouquíssimo ainda. Importante deixar claro isso. Em vez de seguir o regimento, o Arthur Lira, por uma disputa de ego, não vai fazer isso. Não vai juntar os projetos. Não vai trazer o refinanciamento para quem está devendo. E agora já tem gente dizendo que vai propor uma isenção de até 7 mil. Quer dizer, tá querendo parecer mais, sabe, generoso. Tá usando isso para ganhar capital político. Mas a gente sabe que eles não vão querer aprovar na Câmara de Deputados a tributação a mais de quem ganha mais de 50 mil, que vai ter resistência, porque esse povo é financiado pelos super ricos. Mas vamos seguir.
Então, a resistência vem naquela parte que torna o projeto de lei neutro do ponto de vista fiscal, não tem impacto fiscal, porque vai tributar mais os super ricos, quem ganha mais de 50 mil reais. Só que a Câmara dos Deputados tem um monte de gente lá financiada pelos ricos, que não vai querer aprovar isso, porque eles são lacaios dos ricos. Mas vamos seguir. Esse Congresso da Mamata vai dar trabalho. Vamos lá. Aquela cidade linda, cheia de palmeira. Ou seja, a pressão do Senado gerou o efeito de exposição, né, de Arthur Lira, mas ele está prometendo não piscar. Está mantendo o cronograma para votar no dia 1º o projeto do imposto de renda. Começou a receber emendas ontem da própria Câmara, a proposta dele está costurando aí um meio do caminho e a indicação é de que vai passar. O governo, vendo essa briga, falou, isso é coisa de Alagoas, eu não vou me meter, não quero me meter. A Fazenda fez questão de elogiar o trabalho do Arthur Lira e mandou bala, tipo assim, eles que são de Alagoas que se resolvam. República de Alagoas, né, Carla? Total. Não, então, e até uma curiosidade que falaram aqui, Dani, essa cidade é a cidade que o Renan nasceu, né, Muricy? E eu fui checar agora, eu ia te mandar aqui, é porque tinham falado, acho que um comentário, eu chequei e Então, essa fonte, ela é ainda mais, tem uma pitadinha ainda mais aí, né, de olha, vai lá pra Muricy, enfim. Eu acho que, assim, essa briga da República de Alagoas que a gente fala é uma briga interessante e é antiga, como a Dani colocou, e curiosamente, para a eleição do ano que vem, se ensaiou aqui em Brasília recentemente uma aproximação, até uma possível chapa entre eles ali, chapa no sentido de, né, alinhar as candidaturas ali em Alagoas. O ministro dos Transportes, que é o Renan Filho, né, filho do Renan Calheiros, é senador eleito, mas é ministro, enfim, foi governador de Alagoas por 2 mandatos, aí ele chegou a ser procurado ali, quer dizer, o presidente Lula e alguns interlocutores do Lula chegaram a conversar com ele sobre a possibilidade de um eventual palanque com Lira, mas foi uma conversa meio superficial, eu diria, e aí não avançou muito. Agora, nesse momento que a gente está, e com esse embrolho esse embrolho do IR aí, envolvendo esses 2 personagens, eu acho que se existir essa chance, ela fica cada vez mais remota, e aí essa briga tende a continuar aí, né, nessa República de Alagoas, que acaba impactando um pouco aqui em Brasília. Mas, nesse caso especificamente, queira ou não o Lira, nesse momento... Impactando não é Brasília, não. Impactando milhões de brasileiros que poderiam ser beneficiados por causa desse imbróglio, esse negócio fica demorando. E a gente fica atrasando a justiça tributária nesse país. É uma vergonha. É uma coisa... É uma palhaçada, é uma coisa, sabe, baixa. Mas enfim. O Renan conseguiu dar um empurrãozinho nessa pauta do IR e aí chamou um pouco a atenção para ele, como a gente falou aqui na questão da CPMI, né? É um protagonismo. O Renan falou, não, peraí, então se eles não vão fazer ali, eu vou fazer aqui. Foi lá e, de fato, né, acabou fazendo, mas... pela questão do regimento, enfim, tem aí a Câmara já está com também a matéria para avaliar a semana que vem, e aí, como a Dani mostra, o Lira vai colocar isso nessa gaveta mesmo e vai tocar o que estava, mas lembrando, como a gente falou aqui no começo do programa, a Câmara estava numa marcha de colocar o IR num banho-maria e mais do que isso, nessas negociações de anistia e PEC da blindagem. Agora, com essa atitude vinda do Senado, de novo, e do Renan Calheiros nesse caso, acabou empurrando e obrigando a Câmara a tirar isso da gaveta, né? Então vão colocar a do Senado na gaveta porque tiveram que tirar a que estava lá na Câmara por enquanto encostadinha, né? Verdade seja dita, a atitude do Renan Calheiros, pelo menos do Senado, vai acelerar. É uma atitude positiva, que estavam atrasando isso por causa desse absurdo de passar pano para golpista, que eu me recuso a chamar isso de anistia, porque não é. E sempre lembrando que a Câmara dos Deputados e o Senado pode ter resistências a aprovar a taxação de quem ganha mais de 50 mil reais. Aguardem, mas vamos lá. Verdade, Couto. Diego, você vê como é que isso aí tudo mostra o que é a nossa Câmara hoje, né? Eu estou insistindo nesse ponto. É uma grande Câmara de Vereadores, né? Essa disputa paroquial do Renan com o Lira, né, que vem há muito tempo, ninguém está falando da necessidade de aprovar esse projeto de imposto de renda que vai beneficiar, acho que 7, 8 milhões de trabalhadores, sabe? E está 7 meses esperando para ser votado. Queriam ainda subordinar a votação, que está agora marcada para a semana que vem, a que a bancada do governo aprovasse a anistia ampla, geral e restrita. Não tem nada uma coisa a ver com outra. Isso mostra realmente que a Câmara está no seu pior momento. As pesquisas mostram isso também. Está completamente desmoralizada, e um episódio como esse, que envolve o Lira e o Renan, é mais uma prova de que perderam o rumo. Estão completamente desmoralizados porque é o Congresso da mamata. Porque o Ricardo Couto falou bem assim, parece uma Câmara de Vereadores, né?
Mas olha, uma boa Câmara de Vereadores não seria tão dominada por disputa de egos e por uma falta de responsabilidade pública quanto esse Congresso, essa Câmara de Deputados e esse Senado Federal. Sabe, é uma coisa assim inacreditável. Inacreditável. Enfim. E o Senado, digamos assim, está menos queimado nesse momento por causa da coisa da PEC da bandidagem, que queimou muito mais a Câmara de Deputados, né? O Senado percebeu o clima das ruas e o clima das redes e aí já enterrou a PEC da bandidagem, mas não se iludam, não. Tanto o Senado quanto a Câmara de Deputados tem um monte de gente lá subordinados ao interesse da classe dominante. E aprovar esse projeto de lei tributando os super ricos e tributando dividendos empresariais e tudo mais, vai ser difícil. E se for aprovado, eu tenho praticamente certeza que vai ser naquele limite ali dos 10%, ou seja, nem vai fazer cosquinha nos interesses da classe dominante. Vai ser só um pouquinho de nada de justiça tributária. Não vai chegar nem perto da justiça tributária de verdade, né? Mas enfim, que seria o quê? Um pacote amplo de tributação progressiva sobre os super ricos, incluindo progressividade tributária na herança, na tributação de patrimônio, na tributação de lucros e dividendos, na tributação de dividendos acima, quando são anuais e ultrapassam R$1 milhão, eles seriam altamente tributados, não é? Tributação de dividendos enviados para fora do país. Quer dizer, muita coisa pode ser feita para trazer justiça tributária e isentar pequenas heranças e heranças da classe média, isentar tributação de imposto de renda da classe média e da classe trabalhadora, diminuir e subsidiar para que o custo dos alimentos, da energia elétrica, da luz, tudo seja mais barato. Primeira Minha Casa Minha Vida seja expandido para a gente ter moradia popular e a gente ter custos de vida mais baratos para a população, que é uma prioridade de qualquer governo de esquerda, qualquer governo comprometido com a classe trabalhadora. Mas aí o Congresso da mamata, né? Porque nessas disputas paroquiais. Ridículo. Ridículo. Enfim. Eu sou André Teixeira Jacobina. O canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, compartilhe o vídeo, se torne membro, apoiador. Quem sabe faz um pix para andretj@terra.com.br ou faz um dos nossos cursos, cujos links estão no comentário fixado. E se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar do vídeo que é sugerido aqui no final. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.